E o assunto que a gente vai tratar hoje é esse que está aí na tela, o que Cristo está fazendo agora. Tem muito a ver, na verdade, com o que a gente viu na última aula que eu dei aqui para vocês, a aula sobre providência. Quem estava aqui na aula sobre providência? Só para... até que foi bastante gente. Vai ter muito a ver com o que a gente falou, não é o mesmo assunto especificamente, mas tem muito a ver com a pregação do pastor também, e com muita coisa que a gente viu aqui, e então tudo vai se complementar muito bem. De início, a gente tem uma pergunta interessante para a gente tratar, porque quando a gente fala sobre Cristo, é muito comum que a gente fale sobre o que Cristo fez. A gente fala muito sobre o sacrifício de Cristo, sobre a vida de Cristo, sobre a morte de Cristo, tudo no passado. E isso, é claro, é extremamente importante, afinal, toda a mensagem do Evangelho se trata do que Cristo fez. A sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, tudo isso é o centro do Evangelho. Mas muitas vezes, quando a gente só olha para o passado, a gente se esquece do que Cristo está fazendo neste exato momento. A gente se esquece que, como o pastor mesmo falou, Cristo e Deus no geral, o Deus triuno, ele não está inerte, parado, sem fazer nada, esperando que os homens ajam aqui na terra. Mas ele está constantemente, o tempo todo, agindo em nosso favor. E para iniciar esse momento, antes da gente fazer mais uma oração, gostaria que os irmãos abrissem comigo em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 22. 1 Pedro 3, 22. Pedro 3, 22 diz assim, falando de Cristo: o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós continuamos na Tua presença, ó Deus, sabendo que é só pela misericórdia, pela graça do Senhor, que nós podemos Te louvar, que nós podemos Te adorar, que nós podemos clamar ao Senhor, sabendo que o Senhor nos escuta, nos responde, nos sustenta a cada dia de nossa vida. Te pedimos agora, neste momento, ó Deus, que o Senhor abençoe toda esta aula, abra os nossos corações, o nosso entendimento, ó Deus, para que nós possamos aprender mais de Ti, aprender mais de quem o Senhor é e de que maneira o Senhor continua agindo por meio do Filho, por meio do Deus Filho, Cristo Jesus, em nossa vida. É isso que nós Te pedimos, ó Deus, e agradecemos, orando em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, para responder essa pergunta, a gente já leu o texto de 1 Pedro 3, 22, e, resumidamente, se a gente pudesse dar em uma frase, uma resposta para essa pergunta do que Cristo está fazendo agora, Cristo está no trono. Essa seria a resposta mais resumida que a gente poderia dar. Cristo está no trono, Cristo está reinando, Cristo está o tempo todo governando sobre todo o universo. E, para entender um pouco mais de que maneira Cristo age, estando agora à destra de Deus Pai no céu, a gente tem 3 ofícios de Cristo que a gente pode encontrar nas Escrituras e entender um pouco mais de que maneira Ele age. São os ofícios de profeta, sacerdote e rei. E o ofício, meus irmãos, é muito interessante que a gente entenda essa palavra, porque o ofício, ele é um dever, ele é parte da vocação de alguém, parte daquilo que você faz como a sua vida. Então, muitos aqui trabalham com diversos ofícios, talvez seja um empresário, um médico, um engenheiro, o que quer que seja. Vocês têm ofícios e vocês têm deveres e vocês têm responsabilidades. E Cristo é diferente, mas Ele tem semelhanças nesse sentido, porque Ele também tem ofícios, Ele tem um trabalho, digamos assim, que Ele exerce, que Ele executa o tempo todo, mesmo estando no céu. E para entender o primeiro desses ofícios, a gente tem a ajuda do breve catecismo, na verdade os 3 a gente vai
estudar um pouco pelo breve catecismo de Westminster, na pergunta 24, diz assim: como exerce Cristo as funções de profeta? E a resposta: Cristo exerce as funções de profeta, revelando-nos pela sua palavra e pelo seu Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. Então, destrinchando um pouco do que diz a resposta do breve catecismo, Cristo como profeta, ele é o ápice da revelação de Deus, e ele fala com os homens pela palavra. Vamos para esse texto de Hebreus 1, logo no comecinho, está bem perto aí de 1 Pedro. Hebreus 1 e 2. O número está meio estranho nessa fonte que eu escolhi, mas é 1, tá? Parece um T. Hebreus 1 e 2. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então vejam, esse texto é muito poderoso para que a gente entenda Cristo como profeta, porque ele remete a tudo aquilo que a gente viu no passado, todas as maneiras pelas quais Deus falou pelos profetas, muitas vezes, de muitas maneiras, mas nesses últimos dias, o autor diz, ele nos falou pelo Filho. O Filho, Cristo, ele é a revelação final, definitiva, última de Deus. Quando Cristo vem e executa a sua obra e finaliza toda a revelação pela palavra, que é a própria palavra, a gente tem a revelação final de Deus. E aqui é muito importante que a gente entenda isso. Não é porque a revelação foi fechada na palavra que Deus não fala mais. Deus fala pela palavra. Quando a palavra diz sobre si mesma que ela é viva e eficaz, não é à toa, porque a palavra, ela de fato continua falando. Quando a gente abre as Escrituras, parece que está falando sobre o noticiário de hoje, justamente porque a palavra de Deus, ela é viva, ela continua falando. As mesmas coisas que eram úteis séculos atrás, continuam úteis hoje em dia, porque Deus é vivo e Ele deixou uma palavra perfeita para nós, perfeita e útil para todos os bons propósitos que Ele mesmo determinou. Então, muitas vezes a gente pode se encontrar, e certamente você, assim como eu, já pode ter passado por alguma situação do tipo, se perguntando: poxa, eu queria muito que Deus falasse comigo. Eu queria muito uma resposta, eu queria muito uma orientação, eu queria muito saber o que eu tenho que fazer nessa situação aqui. E a gente se pergunta, e a gente ora, e a gente busca, mas a gente não abre a palavra. E abrir a palavra deve ser a primeira coisa que a gente faz quando a gente quer ouvir a voz de Deus, porque essa é a voz de Deus. Isso é a palavra de Deus, isso é a revelação de Deus. Não é uma palavra meramente, um documento somente que deixaram para nós e a gente conhece aqui algumas coisas e a gente estuda algumas coisas, mas é uma palavra viva, é o próprio Deus falando conosco. Quando o pastor está aqui pregando a palavra, você pode entender que é o próprio Deus falando com você, porque a palavra dele é viva, porque a palavra dele é eficaz e ela nos ensina o tempo todo qual é a vontade do Senhor. E ele ensina justamente a vontade de Deus pelo Espírito. Como assim? O modo que ele determinou para que a gente entenda a palavra é pelo Espírito Santo. Não é à toa que muitas vezes a gente escuta diversos relatos, e você talvez já tenha passado por isso, de você ler uma passagem bíblica e aquilo parecer completamente estranho para você, você não entende nada, você não consegue juntar as peças ali e a palavra parece algo muito esquisito para você. Mas, de repente, você começa a entender um pouco mais. Você começa a compreender um pouco mais da vontade de Deus. Você começa a querer aprender mais daquilo ali. Você começa a se aprofundar um pouco mais. O que é isso? Não é porque você simplesmente virou uma chave no seu cérebro e agora você consegue entender. É porque o Espírito Santo que tem esse papel de nos ensinar a vontade de Deus. Vamos para esse texto de João 14, 26. João 14, verso 26, que diz assim:
Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então vejam, o próprio Cristo falando do Espírito, do Consolador, que iria recair ali, a gente sabe que isso ocorre mais plenamente ali em Atos 2. O próprio Espírito é quem ensina todas as coisas, é quem ensina a palavra de Deus. E o que isso deve gerar em nós? Dependência. Dependência porque quando a gente entende que eu não entendo a palavra pelo minha própria capacidade, a minha própria mente se tornando capaz de entender a palavra, eu vou depender do Senhor para isso. E essa eu creio que é a maior mensagem que a gente pode tirar de todo esse estudo. Nós precisamos depender do Senhor, porque é Ele que age em nosso favor. Então, por isso que é tão importante até a própria oração na palavra. A oração antes e depois de ler a palavra. Você ora antes para que o Senhor possa te ensinar e abrir o seu entendimento, para que você possa compreender o que a palavra diz, e você ora depois, para que você possa se lembrar, para que você possa praticar. Por quê? Porque a palavra sendo viva e o Espírito sendo vivo em você, Ele que te leva a entender, a praticar, a viver tudo que a Escritura diz. E esse outro texto de João também, João 16, 13, também nos ajuda a entender um pouco mais, que é bem semelhante. João 16, 13, que ele diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ou seja, novamente, o Senhor falando, o Espírito nos leva à verdade, o Espírito nos leva ao entendimento da verdade, da palavra do Senhor. Então, esse é o primeiro ofício que a gente está destrinchando aqui para podermos entender para a nossa vida prática. Cristo como profeta. Cristo está agindo o tempo todo como profeta pela palavra, pelo Espírito, nos ensinando, nos capacitando cada vez mais e cada dia mais com as Escrituras. Isso deve gerar em nós essa dependência. Agora vamos falar a respeito de Cristo como sacerdote. No breve catecismo também, na pergunta 25, diz assim: como exerce Cristo as funções de sacerdote? E a resposta: Cristo exerce as funções de sacerdote, oferecendo-se a si mesmo, uma vez, em sacrifício, para satisfazer a justiça divina, reconciliar-nos com Deus e fazendo contínua intercessão por nós. E aqui eu quero focar nessa segunda parte do breve catecismo que fala da intercessão. Mas, porque a gente está falando sobre Cristo agindo agora. Mas o primeiro ponto sobre a salvação continua sendo um assunto pelo qual Cristo zela neste momento. Não é só porque Ele operou essa obra no passado que agora Ele não precisa fazer nada mais com relação à sua própria salvação. Ele continua salvando, Ele continua aplicando a obra que Ele já consumou lá no passado. Então, aquilo que a gente viu e a gente falou e fala todos os domingos aqui sobre a obra de Cristo, Ele continua aplicando essa obra sobre os homens. Então, quando alguém é salvo hoje em dia, não é simplesmente porque aquilo que ocorreu no passado, de alguma maneira, chegou até ele, de alguma maneira até pelo acaso ou algo assim. Não. É porque o próprio Cristo, sendo aquele que se entregou por nós, aplicou individualmente a salvação sobre aquela pessoa. O próprio Cristo derramou o seu próprio sangue individualmente sobre cada um de nós que somos salvos por Ele. Vamos ler esse texto de Hebreus 9. Hebreus 9, 28. Hebreus 9, verso 28, diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado
aos que o aguardam para a salvação. Então aqui é justamente essa lembrança daquilo que Cristo fez para tirar os pecados daqueles que são dele. Ele continua aplicando essa salvação, ele continua salvando as pessoas. Então, o que isso deve gerar em nós? Dependência, novamente. Dependência, como a gente já falou naquela outra aula sobre a providência. Na evangelização, sabendo que é o próprio Cristo que salva e não nós. Isso deve gerar em nós dependência para que a gente desenvolva a nossa salvação, ou seja, busque a santificação, busque a obediência, porque se é Ele que nos salva, é Ele que também trabalha essa salvação em nós. E o texto de Romanos também nos ajuda a entender isso. Vamos lá para Romanos 3. Romanos 3, 24 a 26. Romanos 3, 24 a 26, diz assim, novamente um texto sobre a justificação e a salvação de Cristo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. ênfase nessa última parte. Ele é o justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, o próprio Cristo é aquele que justifica, o próprio Cristo é aquele que salva, o próprio Cristo é aquele que aplica a obra que Ele mesmo já consumou. E o segundo ponto, Ele continua pastoreando o seu povo. Afinal, Ele não apenas nos salvou, mas Ele nos pastoreia ativamente, hoje, nesse exato momento. Vamos para o texto de Hebreus novamente, a gente vai usar muito Hebreus aqui. Hebreus 7. Hebreus 7, 24 a 25. Hebreus 7, 24 a 25, diz assim: Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, aqui, a gente tem justamente um texto que já liga com o terceiro ponto ali, mas o Senhor Cristo, Ele é aquele que continua pastoreando o seu povo. O que é o pastoreio? É justamente esse acompanhamento constante, liderando o seu povo no bom caminho, corrigindo os nossos erros, apontando aquilo que nós devemos fazer, nos disciplinando quando for preciso, como um bom pai faz. É isso que o Senhor faz conosco. E especificamente de Cristo, falando sobre Cristo, Ele sendo o bom pastor, como Ele declara até sobre si mesmo, Ele tem esse papel para conosco. E aqui tem um ponto interessante para a gente pensar. Muitas vezes, quando a gente pensa a respeito de Cristo, falando especificamente sobre Cristo, a gente pensa que, isso eu já falei muitas vezes, mas eu vou repetir novamente, porque é muito importante que a gente sempre tenha isso em mente. A gente pensa que se nós estivéssemos com Cristo fisicamente, quando Ele estava encarnado conosco, seria mais fácil da gente seguir a Cristo. Poxa, se eu pudesse ver Ele aqui do meu lado, tocar nele, falar com Ele, seria muito mais fácil de eu seguir a Cristo. Seria muito mais fácil de obedecer, seria muito mais fácil de viver a vida cristã, porque Cristo está aqui, na minha frente, me guiando. Mas não é bem assim, porque, na verdade, quando a gente para analisar a palavra, o nosso estado, hoje em dia, ele é muito mais privilegiado do que aqueles que tinham Cristo fisicamente ali com eles. Pensem só, quando alguém queria ser curado por Cristo, eles tinham que ir até um certo lugar e pedir para Cristo. Eles tinham que chegar: mestre, cure o meu filho, cure o fulano, ressuscite o ciclano. Eles tinham que ir até Cristo para falar com Ele.
tinha essa relação muito física ali, porque ele estava encarnado. E nós? A gente precisa ir até algum lugar? Vir até a igreja, pedir para o pastor fazer uma oração poderosa? Não. O próprio Cristo continua curando, continua operando milagres e coisas maravilhosas que a gente vê o tempo todo e de maneira acessível a todos nós. Ele é um Deus acessível, ele não é um Deus distante, ele não é um Deus limitado por qualquer tipo de questão física mais. Ele estava limitado no seu estado de humilhação, quando ele veio como homem, se humilhou, se limitou de certa maneira para poder operar a sua obra em nosso favor, encarnado. Mas agora não tem mais isso. Então o nosso estado como crentes, ele é muito mais privilegiado do que aqueles que estavam com Cristo fisicamente. Porque nós temos ele fechando a porta do nosso quarto, nós temos acesso a ele, nós temos acesso ao Deus soberano que nos pastoreia. E isso vai para todos os outros aspectos da obra de Cristo. Então, se eu estivesse lá no Sermão do Monte, escutando a ele, eu conseguiria seguir tudinho, porque era o próprio Cristo falando comigo. Mas quando a gente abre a palavra, a gente não quer. Por quê? Porque se a gente estivesse lá, a gente também não ia querer. Porque precisa do próprio Senhor trabalhar isso no nosso coração, como a gente acabou de falar aqui. O próprio Espírito gerar essa mudança no nosso coração, para que a gente possa então nos tornar capazes de seguir a Ele. E assim Ele vai nos pastoreando, e de maneira ainda mais íntima, porque Ele está presente com cada um de nós. O terceiro ponto, tem muito a ver com isso, é a intercessão de Cristo, ainda em Hebreus. Vamos abrir em Hebreus 2, voltando um pouquinho aí. Hebreus 2, 17 a 18. Hebreus 2, 17 a 18, diz assim: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Vejam, meus irmãos, a misericórdia de Deus nesse texto. Olha o verso 18: aquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Cristo, como nós sabemos pela palavra, ele foi tentado em todas as coisas. E quando fala todas as coisas, é todas as coisas mesmo. Ele foi tentado nos mais graves pecados, mas ele nunca pecou. Mas ele sabe o que é ser tentado. Ele sabe o que é estar debaixo desse mundo caído, sofrendo. Ele sabe o que é chorar. Ele sabe o que é se alegrar. Ele sabe das nossas dores. E a gente precisa ter isso muito claro na nossa mente, porque é nos momentos das maiores aflições que a gente esquece dessa verdade. Que a gente é mais fácil de esquecer que Cristo, Ele sabe o que é padecer, como o texto diz. E é justamente essa intercessão de Cristo. O que é intercessão? É basicamente, resumidamente, a gente poderia fazer uma aula inteira só sobre o que é a intercessão e os pormenores dela. Mas basicamente a intercessão é Cristo diante de Deus Pai, falando ao nosso favor, intercedendo em nosso favor. Então, quando a gente fala até em termos humanos, oração de intercessão, eu oro em favor de alguém, é o que Cristo faz de maneira perfeita sobre os seus. Ele ora em nosso favor. Inclusive a gente tem registros de orações de Cristo em nosso favor, que não eram só para o seu povo lá no passado, mas para nós também hoje em dia. Então, Cristo, sendo misericordioso e gracioso, Ele o tempo todo está diante de Deus Pai, falando em nosso favor, clamando em nosso favor, e pronto para socorrer todo aquele que sofre, todo aquele que peca e que precisa de santificação, todo aquele que precisa de mais do próprio Cristo na sua vida. Todos nós precisamos. E Ele sempre está pronto para socorrer-nos, para pastorear-nos, para nos liderar de maneira
graciosa, fiel e misericordiosa. Vamos lá então. Como exerce Cristo as funções de rei? Terceiro e último ponto para a gente entender aqui através do breve catecismo também. Cristo exerce as funções de rei, sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos e protegendo-nos, contendo e subjugando todos os seus e os nossos inimigos. Existe algo muito interessante que foi falado aqui no começo do culto, a respeito de Cristo, do Senhor, Ele ser o único Deus que está acima de todos os outros falsos deuses, e não há nenhum outro Deus que se equipare a Ele, não há nenhum que representa qualquer tipo de ameaça ao Senhor. E Cristo como Rei é justamente uma evidência disso. No finalzinho ali da resposta do breve catecismo fala justamente isso, que Ele contém e subjuga todos os seus, ou seja, os inimigos dele e os nossos. E calma aí que eu já vou chegar nessa questão dos nossos inimigos, para que você não aplique de maneira errada essa parte. Vamos lá. Cristo como Rei. Primeiro, Ele nos governa com autoridade. Vamos lá para o Salmo 110. Salmo 110, verso 3. Salmo 110, verso 3, diz assim: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Por que esse texto? Por conta desse primeiro trecho que diz aqui: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Aqui a imagem que nós temos é justamente de um povo de servos, de súditos se apresentando diante do seu rei, falando: rei, aqui estou eu. Então é essa imagem de Deus, e falando especificamente aqui de Cristo, como esse rei exaltado que governa com braço forte e que tem o seu povo, tem o seu exército pronto para marchar em seu favor, em favor do seu nome, em favor do avanço do reino. Então, esse governo de Cristo, ele tem autoridade. Muitas vezes, quando a gente fala de tudo isso que a gente acabou de falar, sobre a misericórdia, sobre a compaixão, sobre um Cristo que sabe o que é padecer, às vezes a gente esquece da autoridade de Cristo. A gente desfigura Cristo e, ora, a gente trata Ele como muito exaltado, ao ponto que Ele é inalcançável, e ora, a gente trata Ele como muito compassivo e humano, que Ele não é mais divino, que Ele é só um homem legal. Mas o que a palavra nos apresenta é um Cristo perfeito, que tem todos esses atributos, todas essas qualidades, essas virtudes presentes nele. Ele tem autoridade, a mais exaltada autoridade, mas ele também sabe o que é padecer. E as duas coisas não se contradizem. Na perfeição do Senhor, isso não se contradiz. Vamos para Atos 2:36, para entender um pouco mais a respeito dessa autoridade do Senhor. Atos 2, verso 36, diz assim: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Vejam, meus irmãos, a autoridade de Cristo, exaltado, santificado, nas maiores alturas, acima de qualquer esforço que possam fazer para derrubar o nome dele, para acabar com o avanço do Evangelho. Nada disso é capaz de minar, de tirar essa autoridade suprema do Rei Jesus. Deus, o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, deu a ele essa autoridade. Como Filho de Deus e como o próprio Deus, ele é Senhor e Cristo, o ungido, o Messias, o Salvador. Deus o fez assim.
E isso já destrói qualquer argumento que a gente possa ter contra essa autoridade. Qualquer argumento que a gente possa ter contra a autoridade da própria palavra, colocando a palavra em xeque, colocando algumas partes dela como sendo não tão autoritativas assim para a nossa vida. Algumas partes são mais interessantes, então essas eu sigo. Outras partes me ofendem um pouco, ofendem o meu ego, ofendem as minhas preferências, então essas partes eu prefiro não seguir. Essa parte aqui foi opinião do apóstolo Paulo, foi opinião do autor e tudo bem. Eu não vou seguir essa parte aqui não. Mas a gente precisa sempre se lembrar que a palavra ela carrega as características do seu autor. Quando você escreve alguma coisa, o que você escreve tem características suas ali. Se você escreve alguma coisa estando feliz, a sua felicidade vai ser colocada ali naquele texto de certa maneira. Você pode escrever até um texto triste, mas se alguém for analisar aquilo ali sabendo que foi você que escreveu, eles vão conseguir ver um pouco mais de você ali naquele texto, características suas. Muito mais o Deus que criou, escreveu a palavra, através de tantos autores, sim, mas ele mesmo sendo o autor, tem características dele nas Escrituras. Então toda a palavra, ela é a palavra de Deus. E toda a palavra, ela é autoritativa, ou seja, ela tem autoridade sobre nós. Então se Cristo é um rei, a palavra é a sua constituição do seu reino. É a base para que todos nós sigamos a vontade desse rei. E o segundo ponto, ele já entra naquilo que a gente vem conversando a respeito da compaixão do Senhor e da sua autoridade não se contradizerem. Vamos para Atos 18, está pertinho aí de Atos 2. Atos 18, 9 a 10. Atos 18, de 9 a 10, diz assim: Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Vejam, o próprio Deus falando individualmente, pessoalmente, não pessoalmente fisicamente, mas de maneira pessoal para Paulo: eu estou contigo, eu sou o seu Deus. Então, essa imagem, essa verdade de que o próprio Cristo, ele é com cada um de nós. E isso não é um jargão, meus irmãos. Muitas vezes isso é usado como um jargão: Deus é contigo. Mas não se explica o que é Deus é contigo. O que é Deus ser comigo? É Deus caminhar com o seu povo. É Deus visar o bem do seu povo, promover o bem do seu povo, cuidar de cada problema, de cada queixa, de cada crise de fé. É cuidar de cada um de nós e ao mesmo tempo cuidar de nós como um todo. Ele cuida da sua igreja como um todo e ele cuida de cada ovelha individualmente. Ele é um pastor bom, ele é o bom pastor. Agora vamos voltar lá para Isaías 9. Isaías 9, de 6 a 7. Isaías 9, de 6 a 7, diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então vejam aqui, meus irmãos, essas duas coisas que a gente vem falando: autoridade e bondade, santidade e amor, tudo isso junto num texto só. Ao mesmo tempo que Cristo, ele é chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, termos sobre a sua bondade e sobre a sua
santidade, sobre ele ser exaltado com a autoridade que o próprio Deus deu para ele, com ele sendo o próprio Deus, nós temos também o propósito disso, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi. Então vejam, as duas coisas se intercalando o tempo todo. A autoridade de Deus não é simplesmente para que ele reine e ponto, para que ele aumente o seu governo e ponto. Não, é para que ele aumente o seu governo para promover a paz, para promover o bem, para promover um novo reino restaurado, de santidade, de amor. Tem um propósito para essa autoridade de Deus. Ele não é um tirano que só quer conquistar várias terras e pronto. Não, ele quer conquistar pessoas, nações, para que elas vejam que ele é o Senhor, para que elas vejam a sua bondade, para que elas sejam alcançadas pela santidade que ele faz gerar em cada coração. Tem um propósito para isso, e esse propósito é promover o bem. E ao mesmo tempo que ele promove o bem, ele também impede o avanço do mal. Vamos para 1 Coríntios 15. Creio que seja o último texto que a gente vai ler hoje. 1 Coríntios 15. Versos 26 a 27. Primeiros Coríntios 15, 26 a 27, diz assim: o último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Ou seja, todos os inimigos, quando fala que o último inimigo a ser destruído é a morte, é porque ele já derrotou todos os outros. Não existe mais inimigos a serem derrotados. Ele já derrotou a morte, ele já venceu a morte com o próprio Cristo ressuscitando. Não há mais poder da morte. A morte ainda atua, é claro, nós morremos, mas ela atua por pouco tempo comparado à eternidade que o próprio Cristo conquistou pela sua morte e ressurreição. Então, todos os inimigos, e os nossos inimigos também, lembrando que são 3, o nosso próprio coração, o nosso próprio pecado, a nossa própria carne, o mundo e Satanás. São esses 3 inimigos. Então, por que eu falei para a gente não usar isso aqui de maneira errada? Muitas vezes, quando a gente fala sobre Deus se levantar contra os nossos inimigos, a gente já começa a pensar em inimigos pessoais. Um fulano ali que falou mal de mim, um ciclano ali que, sei lá, roubou meu dinheiro. A gente começa a pensar em pessoas específicas que fizeram mal para nós e começa a distorcer os textos para que se torne algo até, de certa maneira, vingativo. Um dia desses eu me deparei com um desses lobos digitais que ficam enganando as pessoas aí na internet. E era uma propaganda que aparecia no YouTube, assim, que estava escrito assim: a inveja não vai te tocar. E aí eu falei assim, nossa, o que é isso, né? Eu quero assistir. Eu fiquei curioso. Às vezes eu gosto de perder meu tempo com essas coisas para ver que baboseira que estão falando na internet. Aí eu cliquei, fui assistir o vídeo do sujeito. Aí era ele numa cadeira, assim, todo pacífico, uma musiquinha de fundo, bonito e tal. E aí ele começa a falar que, em Provérbios diz que a inveja, ela corrói. Então, tem pessoas que têm inveja de você, estão travando as coisas na sua vida e tudo mais, estão fazendo a sua vida parar. E começa a falar várias coisas assim, sobre pessoas quaisquer que estão, por causa da inveja deles, da sua vida, prejudicando a sua vida. E aí ele fala, né, para você colocar lá o nome de uma lista de oração, não sei o quê, para poder, digamos assim, desamarrar a inveja que está sobre você. Mas isso, meus irmãos, como eu falei, é completamente incongruente com o que a palavra diz. Não tem nem um pouco a ver o que a palavra diz sobre os nossos inimigos e intrigas pessoais. E outra, que ele já estava muito errado em crer que a inveja tem algum tipo de poder sobre a outra pessoa. Isso é coisa de falsas religiões que precisa de fazer algum tipo de quebra de maldição, alguma coisa assim, mas a palavra não mostra isso para nós. A inveja não pode fazer nada comigo, não pode fazer nada com você. No máximo, a inveja corrói a própria pessoa, isso sim. Mas os outros,
Não. Pelo menos não de maneira mística. Talvez corroa se a pessoa tentar fazer o mal para outra e tudo mais, aí tudo bem. Mas o ponto é, quando Cristo é colocado como aquele que impede o avanço do mal, que derrota todos os inimigos, não são inimigos pessoais, intrigas pessoais e coisas do tipo. Na verdade, essas a gente é chamado a pedir perdão e buscar reconciliação. É nossa responsabilidade lidar com essas coisas. Então, quando fala que Cristo derrota os nossos inimigos, são esses inimigos maiores do que nós, maiores do que intrigas e brigas e qualquer coisa assim. São os inimigos da nossa alma, são os inimigos que querem nos arrastar para o inferno, são os inimigos que querem tirar de nós, do nosso caminho de santidade. São esses inimigos que querem incutir na nossa mente ideias contrárias à palavra, que querem nos fazer duvidar de Deus, como fez a serpente. Será que Deus disse isso mesmo? São esses inimigos que Cristo derrotou. E a própria morte está inclusa nisso. Então, quando a gente pensa em Cristo como profeta, sacerdote e como rei, essas duas coisas precisam estar muito claras na nossa mente. Ele é santo, ele é exaltado e ele também é compassivo. Por fim, nós temos uma citação do puritano Thomas Goodwin, no livro O Coração de Cristo, que na verdade foi a maior inspiração para essa aula. Esse livro eu saio recomendando para todo mundo, porque ele tem justamente essa mesma tese que a gente apresentou aqui. Cristo não somente agiu no passado e agora não age mais, mas o coração dele continua da mesma maneira. E ele diz assim no livro: o coração de Cristo, quanto à misericórdia e compaixão, continua o mesmo de quando o Salvador estava aqui na terra. Mesmo na glória, ele intercede com o mesmo coração e permanece igualmente manso e gentil, acessível e profundamente terno de entranháveis afetos. Vejam que tem até uma repetição que parece um pouco redundante, mas não, é proposital. Da palavra mesmo, tem mesmo, igualmente. Então, o tempo todo, ele dá essa mesma ênfase. Cristo continua o mesmo. O coração dele continua o mesmo, a bondade dele continua a mesma, a justiça dele continua a mesma, o poder dele continua o mesmo. E por que isso é tão importante? Para que a gente entenda que Cristo, sendo o mesmo e nunca mudando, ele permanece também igualmente acessível a nós. É esse o ponto que a gente precisa sair por aquelas portas pensando. Cristo, ele é acessível, ele é um Deus acessível. Nessa semana nós conversávamos lá na congregação de Heliópolis a respeito de Deus ser eterno e falando um pouco a respeito de Deus ser exaltado, grandioso e tudo mais. E a gente estava falando a respeito da ideia das pessoas que creem que Deus, ele, como foi até citado pelo pastor Davi aqui, o deísmo, né? Deus, ele deu a corda ali no mundo e pronto. Ficou ali quieto, esperando que nós vivamos a nossa vida. E tem pessoas que preferem crer num Deus assim do que no Deus da palavra. Então nós falávamos lá, poxa, que Deus cruel seria esse? Se Deus fosse assim, imagina que crueldade seria. Ele não se revelar, ele não falar, ó, esse é o caminho, essa é a verdade, essa é a vida, Deus seria muito cruel de nos deixar sozinhos, vagando por aí, sem nenhum tipo de revelação, sem nenhum tipo de iluminação da parte dele. Então o nosso Deus, o Deus verdadeiro, ele não é assim. Ele não é como os falsos deuses que precisam que nós corramos até eles, façamos rituais e busquemos algum tipo de escada espiritual para chegarmos até o céu. Não, ele veio até nós. E ele vem até nós. E ele continua conosco o tempo todo, porque ele é bom. E o coração dele continua o mesmo.